Muito bem, está aí Simone Tebet, integrada ao governo, inclusive no discurso. A gente começa o debate por Felipe Pena. Como é que você avalia essa chegada e esse pronunciamento após a posse da agora ministra do Planejamento, que é muito colocada como alguém que tem uma visão mais liberal do que os petistas, de uma maneira geral, mas está ali mostrando que essas divergências podem somar. Felipe, a gente vive ainda uma espécie de sequestro da cognição pública, né? Em que as coisas são muito simplificadas ou polarizadas, se você quiser, em termos significativos, sem muita relevância. Então, tudo que não há zonas cinzentas, tudo que é branco ou preto. Se você tem determinada visão de mundo, você concorda. Se não teve determinada visão de mundo, discorda. E esquece que são as divergências que acabam fazendo o que a gente realmente precisa para uma sociedade evoluir. A gente tem uma tese, uma antítese, e, em última instância, se faz a síntese. É assim que funciona e é assim que deve funcionar o bom debate público e também o bom debate dentro de um governo. Nesse sentido, eu vejo com muito bons olhos a chegada de Simone Tebet nessa dobradinha que ela diz e que acho que fará com o Fernando Haddad, um no planejamento e outro na fazenda. Mas o que me parece grave é que a gente se desacostumou a ver essa cultura das divergências no país. E a gente tem que voltar a valorizar essa cultura das divergências. É a partir delas que a gente constrói a síntese e a gente constrói realmente um debate público qualificado. Então, quando ela menciona esse episódio com o presidente Lula, eu acho que ela é muito feliz quando ela menciona que ele quer realmente essa divergência, porque se fosse alguém para concordar, ela não seria convidada. E, aliás, nem ele, o presidente Lula, teria essa missão de arbitrar eventuais divergências que houver entre ambos. Mas, repito, acho que o grande problema que a sociedade brasileira vive nesse momento é que a gente está desacostumado a ver divergências civilizadas sendo debatidas, tanto aqui em espaços públicos como o nosso, quanto no governo. A gente se acostumou a esse empobrecimento do debate que leva tudo para o preto ou para o branco, ou a que eu chamo a esse sequestro da cognição pública que leva a determinadas conclusões que não correspondem à realidade. Então, me parece, para concluir, Felipe, que a chegada da Simone Tebet em eventuais discordâncias com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, é muito salutar não só para o governo Lula, mas para a sociedade em geral. Obrigado, Felipe, meu xará. Eu sempre reforço aqui que é meu xará para ninguém se confundir. Eu sou o Felipe Moura Brasil, ele é o Felipe Pena. Hélio Beltrão, você acha que Simone Tebet pode acrescentar ao governo Lula com essa visão diferente? Você acha que ela pode acabar ficando no terreno das ideias, soterrada por visões mais petistas? Olha, Felipe, ela é menos pior do que a visão desenvolvimentista e muitas vezes marxista e socializante do Haddad e do resto da equipe econômica. Então, isso em tese é positivo no debate público, mas não na prática, na minha opinião, porque o Ministério do Planejamento ele foi fatiado, foi esvaziado, né? Então, o próprio PPI, que poderia, e ela pleiteou que ficasse com ela vai ter um voto no Conselho, isso vai ser tocado por outros ministérios, provavelmente com a gestão do Rui Costa. Não tenho certeza se vai ficar com ela o GovBR, que é o projeto de informatização do governo, que é muito bem sucedido, que foi feito durante o governo Bolsonaro, tocado pelo Paulo Webel, espetacular projeto. Não sei se vai ficar com ela, acho que não. Ela vai tocar a parte interna do governo. Quem toca tudo de política econômica é no Ministério da Fazenda, e tem um ou outro ministério que tem uma participação econômica, mas não o planejamento. A definição de economia que os gregos deram lá atrás, né, da palavra, do termo economia, era gestão da casa, né? Gestão das contas da casa. A economia que ela vai ficar é só isso, a gestão das contas da casa internas e muito limitado. Agora, se ela usar o palanque de ministra do Planejamento para atenuar as bobagens que estão sendo feitas em política econômica, já vai ajudar. Mas caneta ela não vai ter, não. Obrigado, Hélio. Hélio citou o PPI, só para distinguir do PPI que o Hélio citou ontem, né, que era no caso da Petrobras, o preço de paridade internacional. Aqui é o Programa de Parceria de Investimentos, que cuida das concessões e que vai ficar
na Casa Civil, comandada pelo Rui Costa, né? Houve um debate se ficaria na alçada do Ministério do Planejamento. A Simone Tebet tentou trazer um quinhão maior ali para ela, mas acabou não conseguindo nesse ponto. Sila, como é que você avalia Simone Tebet? Lembrando que foi a terceira colocada no primeiro turno da corrida presidencial, foi decisiva na visão de muitos analistas para que o Lula vencesse o segundo turno contra o Jair Bolsonaro. Agora entra aí no Ministério do Planejamento, que tem também uma política, um mecanismo, na verdade, de avaliação de políticas públicas, que ela citou nesse discurso. É algo que muitas vezes a gente sente falta no Brasil, de um relatório sobre aquilo que efetivamente funciona, né? Muitas vezes parece que tudo é feito no oportunismo do momento, na conveniência, no curto prazo, e falta assim, um estudo melhor sobre aquilo com uma visão mais pragmática. Como é que você avalia? Sem dúvida, e Simone Tebet é um quadro que surgiu e brilhou para a maior parte do eleitorado nesse momento, seja na CPI da Covid, que foi onde se prestou atenção nela, seja nos debates e no segundo turno, quando ela apoiou Lula. Portanto, ela vem aí como também uma presidenciável. Então, acho que isso vai ter um impacto ali, tendo a Haddad e ela como dois quadros, não são os únicos, vejam. Acho que esse ministério aí vai ter vários presidenciáveis, ex-governadores, senadores, que é uma boa notícia, eu creio, porque a gente precisa de novos quadros no Brasil para uma próxima eleição. E sobre o que ela falou das divergências, eu achei bastante interessante e apropriado, porque a política se faz muito mais de divergência do que de convergência. É preciso debater. E o Lula, o presidente, ele não tem medo da divergência. Ele já mostrou em outras ocasiões que não tem medo. Então, acho que pode ser um debate rico. Porém, acho que a gente vai parecer que vai estar numa montanha-russa, porque a gente está muito acostumado hoje a um governo que eu chamaria de muito hierárquico, quase militarizado, no sentido da mensagem, que todo mundo tinha que falar a mesma coisa. Então, acho que vai, e especialmente nessa área em que o governo não debateu ali exatamente um programa com o eleitorado. A gente não sabe o que é que o governo Lula tem para essa área claramente. Então, vai ser preciso ainda ter essa mensagem para que todo o governo possa falar de uma forma também mais tranquila. Obrigado, Sila.